Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 12. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículos de 6 a 12. Vamos fazer uma leitura alternada do texto. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Todos. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O testemunho é que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Irmãos, o livro de João, ele, no seu estilo, ele é muito direto. Ou as coisas são ou não são. Ele tem sempre um discurso assim, muito direto. E quando ele começa aqui, esse resumo da sua carta, aquilo que ele começa a dizer, que para nós parece sermos um pouco complicado devido ao nosso distanciamento daquela realidade. Quando ele começa então a fazer esse jogo de palavras sobre sangue, sobre água, sobre testemunho, que para nós parece que agora esse discurso já não tem tanto sentido, mas que para os ouvintes de João era tão clara essa exposição que ele não precisava dar tantos detalhes daquilo que ele estava falando. E assim, a gente poderia ver a questão do contexto naquele momento, em que João ele está combatendo dentro da igreja pelo menos duas doutrinas, falsas doutrinas que estavam ali já inseridas na igreja, falsos ensinamentos que estavam sendo trazidos. Uns eram uma seita dos docetistas, eles acreditavam que Jesus veio, mas como a carne ela estava contaminada pelo pecado, então Jesus de fato não encarnou, ele veio como uma espécie de espírito. Já os gnósticos, eles ensinavam que era possível ter o pleno conhecimento de Deus através do conhecimento em si. Bastava ter conhecimento e assim chegar até a divindade. Quando João, ele começa a falar sobre essa questão, que veio por meio de água e sangue, que não só com água e com sangue, ele então está combatendo essas heresias, e que ele já havia feito isso no decorrer da carta. Aliás, em falar da carta, a gente pode ter uma visão geral dela,
a partir de alguns comentaristas. Robert Gundry, no Panorama do Novo Testamento, ele, quando comenta sobre a Epístola de João, ele diz o seguinte, que no capítulo 1, do versículo 5 até o capítulo 2, versículo 6, João vai tratar da retidão, a vida reta desses irmãos. Depois ele vai tratar um segundo tema, o amor mútuo, do capítulo 2, versículo 7 até o versículo 17. E depois ele vai então falar do capítulo 2, 18 até o 28. Um terceiro ponto que ele vai tratar na carta é a correta cristologia, o correto conhecimento da vida e da doutrina de Cristo. E ele vai repetir esse pensamento mais 2 ou 3 vezes dentro do livro. Então, a gente precisa mesmo hoje, ainda hoje precisamos ter um correto conhecimento da cristologia. Hoje pela manhã, nós estávamos vendo a questão do Pacto da Graça e falamos então que, ao espelho de Gálatas 3,16, o pacto é com Cristo. A maioria pensa que o pacto é algo individual consigo, isso lhe dá autoridade para criar novas doutrinas, quando na verdade o pacto é com Cristo e nós precisamos estar dentro do pacto, precisamos seguir os ensinamentos de Cristo. Uma vida correta, vivendo na palavra, um exercício dessa palavra numa comunhão de amor e um correto entendimento da missão de Cristo. É isso que nós precisamos ainda hoje entender. Essa é a proposta da carta de João. Quando ele então inicia falando sobre o versículo 6, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. A grande maioria dos comentaristas, eles então vão falar que essa questão de que veio por meio de água e sangue, num desejo de combater a doutrina gnóstica que acreditava que Jesus, homem, recebe o Cristo na hora do batismo e que na crucificação, então, o Cristo abandona Jesus, homem, e quem morre na cruz é o homem, com o afã de combater essa doutrina, que de fato ela está ali sendo combatida por João. Eles então estabelecem que essa veio com água, veio por meio de água e sangue, está apontando para esse ministério terreno de Jesus. Entretanto, eu entendo que sim, isso é verídico, isso de fato é verdadeiro, porém, eu creio, por causa da argumentação de João, logo no capítulo 1, versículos 1 e 2, e aí eu gostaria de chamar os irmãos para darmos uma olhada, porque o versículo 6, ele vai tratar dessa declaração primeira de João, que diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Quando o texto fala de que Jesus veio, ele trata mesmo dessa correta cristologia, desse conhecimento de Cristo,
E aí ele veio. E o verbo, no tempo passado, para nós aponta para algumas coisas. Primeira coisa que a gente pode ver é a pré-existência de Jesus Cristo. Ele veio porque ele já existia antes da fundação do mundo. Ele é o eterno Filho de Deus. E aí a gente pode entender então que ele já existia, ele não acontece, mas ele veio. Segunda coisa que o verbo nos aponta é uma questão de união e obediência ao Pai. Penso aqui em Gênesis, no capítulo 1, quando o Senhor Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aquilo era um diálogo mesmo do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, e que agora Jesus, que se oferece para nos redimir dos nossos pecados, ele vem por causa desse pacto, por causa dessa aliança, por causa desse amor por nós. Então ele veio. Veio porque fazia parte do projeto de salvação de Deus, como nós vimos pela manhã em Romanos 8, versículos 28, 29 e 30, o projeto da redenção. E ali estava Cristo, Jesus Cristo, com o Pai. E quando o texto diz ele veio, é a confirmação daquela aliança com o Pai lá na eternidade. Outra coisa que esse verbo nos aponta é que ele veio da parte do Pai com a autoridade de Deus para nos reconciliarmos com o Senhor Deus. Ele não veio numa missão própria, ele não veio num desejo próprio, ele veio em obediência e ele veio então numa missão estabelecida por Deus com o único objetivo de nos conduzir de volta para Deus, porque sozinho nós estamos perdidos. Quando diz ele veio, aponta para a sua missão de trazer o reino de Deus aos homens. Era impossível para nós, depois da decisão que Adão tomou, de fazer a sua própria vontade, de abandonar a vontade de Deus e de agora seguir o seu próprio curso, sendo o Senhor da sua história, e começou a caminhar a passos largos para o inferno. Era impossível a Adão, era impossível aos homens, é impossível a nós, por vontade própria, queremos retornar para Deus. Quando João diz, ele veio por meio de água e sangue, o verbo chama minha atenção para essa missão de Jesus, que veio para nos trazer de volta para a casa do Pai. Lembro de Lucas, quando escreve ali no capítulo 15, a parábola do filho pródigo, que não tem nada de pródigo, porque pródigo ali é o pai, que faz tudo pelo filho, o pai que espera ansioso pela volta do filho. E aquele texto só me remete a um desejo: voltar para casa. Como nós vimos pela manhã, nós nascemos num projeto de Deus antes da fundação do mundo, como diz Efésios 1:4. Estávamos em Deus, projeto de Deus, e Ele agora, no tempo presente, chama cada um de nós a voltarmos para casa. E nos dá do seu Espírito para nos orientar nessa volta, e nos dá o conhecimento e a salvação em Cristo Jesus, para sabermos o que fazer para continuar servindo e confiando no Senhor que morreu pelos nossos pecados. Aponta mesmo para um fato histórico. Quando ele diz veio, está apontando para um fato histórico, e é esse fato histórico, o nascimento de Jesus Cristo,
que a gente, em primeiro lugar, precisa observar, porque o texto, quando diz ele veio por meio de, ele trata então de um canal, de um ato. E para mim, quando João argumenta aqui que ele viu, ele apalpou, ele ouviu, ele acompanhou o ministério terreno, ele está dizendo para aqueles homens dentro da igreja que estavam ensinando falsas doutrinas, ele estava dizendo: ei, Jesus não é um fantasma não. Ei, não precisa e não é suficiente só conhecer, de ouvir falar, como nós vimos que Jó confessou, que só conhecia de ouvir, mas que agora, depois de uma comunhão direta com Deus, de entender a ação de Deus, ele declara: hoje os meus olhos te veem. João estava dizendo, ele nasceu virginalmente. Ele nasceu por meio da água, por meio do sangue que há no parto de toda mulher. Ele veio por meio de água e sangue, ele encarnou, ele é o Deus que tabernaculou com os homens, ele veio habitar conosco, ele veio representar o reino de Deus, ele veio trazer o reino de Deus até nós. Esse é o Jesus encarnado, esse é o amor de Deus que nos conduz de volta, né? Pecadores salvos pelo amor de Deus. É isso que somos, salvos por esse Jesus que encarna. Também a gente pode entender quando João diz no capítulo 6, não somente com água, mas também com água e com sangue. Eu concordo com os comentaristas, na maioria deles, quando diz que isso aponta para o batismo, que isso aponta para o sacrifício de Jesus. Porque com água, agora sim, um dos fatos mais importantes do ministério de Jesus é de fato o momento do seu batismo. Então, quando a gente vê ali a Trindade representada, o Pai nos céus falando: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, dando autoridade, conferindo diante dos homens a autoridade dos céus na vida do seu Filho. Nesse momento, os três, de fato, são unânimes. A Trindade aqui é clara ao dar evidência ao ministério de Jesus. No começo do ministério, ele não está só. Ele tem com ele a presença do Pai e do Espírito Santo. E aí, nesse batismo de João, não porque Jesus necessitasse de um batismo de arrependimento, mas para que se cumprisse as Escrituras, para que ficasse evidenciado de que a Trindade ali presente, o Pai e o Espírito, estavam dando testemunho do ministério de Jesus Cristo. Jesus está dizendo isso àqueles homens, está dizendo isso àquela igreja que estava dando ouvidos ou estava ouvindo aqueles falsos ensinamentos. João está dizendo: não esqueçam, era o Pai e o Espírito Santo que estavam presentes no batismo. Quando ele diz com sangue, ele também aponta para a morte de Jesus. Nós temos celebrado, pastor, o nascimento, e isso é importante, porque se nós não ensinarmos as novas gerações que Jesus nasceu e celebrarmos apenas a crucificação, vai chegar um dia que alguém vai questionar: se ele nunca nasceu, como pode ter morrido? Por isso é importante a gente celebrar o Natal. Aí aquelas argumentações mil
contra o Natal. Mas a única coisa que eu quero enfatizar do Natal é que Jesus nasceu. A data, o dia, o motivo do mundo comemorar não me interessa. Me interessa continuar ensinando que Jesus nasceu. E porque ele nasceu, ele morreu na cruz por mim. E aqui o sangue representa isso. O ministério terreno de Jesus, a via dolorosa que ele caminhou desde o batismo, enfrentando o mundo contra ele, e por fim, morrendo pelos meus pecados na cruz. Não só com água, mas com água e com sangue. O ministério terreno de Jesus aponta também, irmãos, para aquilo que Jesus deixou para nós, que iremos celebrar hoje, a ceia do Senhor. Assim como ele nasceu carnalmente, ele encarnou, e ele então aponta para o pão e diz: esse é o meu corpo que é dado por vós. Assim como ele aponta para o vinho e diz: este é o meu sangue oferecido por vós. Eu penso que João está enfatizando tudo isso a esta igreja, a fim de que ela nunca venha a esquecer desse nascimento extraordinário, que de fato, como nós cantamos, mudou o nosso viver. Não um conhecimento técnico, teórico, acadêmico de Jesus Cristo, mas um conhecimento de um testemunho que vem daqui do coração, de saber que de fato ele ressuscitou e que ele mora em cada um de nós. Eu tive dificuldade hoje de imprimir. E aí o terceiro ponto desse versículo 6, quando ele diz: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ele está agora fazendo uma oposição mesmo àqueles homens e dizendo para a igreja que ela tem que confiar no que foi ensinado desde o princípio. Porque não é mais agora o testemunho dos homens, porque mais tarde ele vai colocar então, nesse discurso, ele vai deixar bem claro: olha, ou vocês acreditam nos homens ou vocês vão acreditar em Deus. Mas ele está argumentando agora dizendo que são esses três que dão testemunho, e o Espírito Santo, de fato, é quem dá o testemunho, porque ele é a verdade. Faz-me lembrar Paulo discursando também para a igreja, trazendo esse ensinamento lá em Romanos 8,16, se você quiser abrir e ler, pode ler, mas o que diz lá é o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Enquanto uns querem acreditar na doutrina de homens, você pode olhar para si mesmo. Se você de fato é alguém convertido e salvo em Cristo Jesus, você não precisa de nenhum outro testemunho, você não precisa de nenhuma outra confirmação, você não precisa de nenhum ato externo, você não precisa de ninguém para dizer que você é filho de Deus. Você tem o testemunho do Espírito Santo, que testifica ao teu espírito que tu és filho de Deus. João está dizendo: gente, o que eles estão dizendo aí, vocês podem confirmar no coração de vocês sobre aquilo que eu estou dizendo desde o começo. Que o Espírito Santo é o que testifica na verdade. Ele é a verdade. É claro, irmãos, o joio sempre vai crescer no meio da igreja.
E eu penso que nós estamos em época que cresce muito joio, pouco trigo. Mas nós não fomos chamados para arrancar o joio. Nós fomos chamados para cultivar o trigo. O Espírito, no dia da colheita, vai separar os dois. Mas é o Espírito Santo que vai testificar com o teu Espírito que tu és filho de Deus. E aí, irmãos, versículo 7, então, começa aqui a ideia de um tribunal. E que entre os judeus, as questões se resolvem com 2 ou 3 testemunhas. Que João agora chama à memória dessa igreja 3 testemunhos. E ele diz: pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes 3 são. Enquanto havia discussão de que Jesus era um fantasma, ou que Jesus era um homem muito especial, João está combatendo essas falsas doutrinas dentro da igreja, dizendo que o Espírito testifica, e que esse testemunho agora só pode ser compreendido pelos que de fato são nascidos de novo. Somente os verdadeiros crentes aceitam as coisas do Espírito de Deus. Somente os verdadeiros cristãos vão entender a mensagem espiritual. Somente os verdadeiros cristãos vão entender a mensagem da cruz. Somente os verdadeiros cristãos entenderão a mensagem escrita dos evangelhos. E agora não tem jeito, João não mais está discursando aquele público dos hereges, mas João está chamando um testemunho para que a igreja, então, do Senhor saiba que pela questão de 2 ou 3 testemunhos as coisas são resolvidas. E agora o testemunho é esse: o Pai, Jesus, que é a Palavra, e o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2,14, vai falar dessas questões. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. João agora está, sim, falando com essa igreja que é dos eleitos, essa igreja que foi lavada e regenerada com o sangue do Cordeiro, e agora eles, sim, aceitam o testemunho de Deus, do Espírito e da Palavra. E na terra, há 3 também que testificam: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. E agora, pastor, eu quero mesmo olhar diferente de que muitos autores olharam. Eu quero dizer que agora o único testemunho que a igreja tem nos dias aqui de João é a ceia. A ceia ficou para nós, para que toda vez que a celebramos, possamos trazer à memória o sacrifício de Jesus por nós. E aqui então eu quero concordar com alguns autores. É a ceia, testemunho da ceia. E uma outra questão, tinha valor os objetos. Lembra quando Jacó, ele dormiu e teve o sonho, e depois ele erigiu ali umas pedras como testemunho do acontecimento daquele dia? Que Abraão, por onde andava, ele então levantava altares para ficar como testemunho de que ali o Senhor Deus foi adorado. E que por causa disso ele é conhecido como o pai da fé, porque ele fazia isso publicamente.
enquanto Enoque andou com Deus e foi arrebatado, mas o pai da fé é Abraão, porque a fé dele era uma fé pública. E as pedras podiam ser chamadas como testemunha. E aqui, então, João, se apegando dessa verdade, chama água e sangue para testemunhar com o Espírito Santo, no mesmo nível que o Espírito Santo, com respeito ao ministério terreno de Jesus Cristo. E aí ele prossegue falando com essa igreja, e chega aqui então no clímax desse conflito, nas questões do versículo 9. Se admitirmos o testemunho dos homens, se aceitarmos o testemunho dessas heresias, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Irmãos, nós estamos sempre sendo conflitados com essas questões. Aceitarmos o testemunho do mundo ou aceitarmos o testemunho de Deus. O mundo vem com muitos convencimentos. Como diz Mateus capítulo 24, nos últimos dias sobrevirão falsos profetas, e farão muitos sinais e prodígios. E tem gente correndo atrás de sinais, de prodígios, de milagre, de bênção. Tem gente correndo atrás de tudo isso, achando que isso é então o sinal da igreja verdadeira. Jesus coloca isso nos últimos dias como sendo o sinal da igreja que apostatou. Para nós, o testemunho continua sendo o Espírito, a palavra e o Senhor Deus, manifestado nas Escrituras. Temos que tomar isso como testemunho verdadeiro e vivermos dentro desta palavra. Como nós vimos de manhã em Romanos 8:29, que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. A predestinação, antes de ir para o céu, ela passa por esse crivo de nos parecermos a cada dia com Jesus Cristo. Obrigado, meu irmão. Aqui na carta de João, quando ele fala a questão do testemunho dos homens, que ele já vem combatendo aqui dentro da carta, no capítulo 2:18, ele diz o seguinte: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. João não está falando de algo que ainda vai acontecer, não. João está falando de algo que está acontecendo, é a última hora, está cheio de gente se opondo aos ensinamentos de Jesus Cristo. Esses são os anticristos, esses são aqueles que se opõem à verdade do Evangelho. E aí ele continua no 2:22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. No capítulo 4, versículo 3, ele diz: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Observa que ele coloca então os anticristos, aqueles que trazem falsa doutrina, aqueles que se opõem aos mandamentos, às verdades do Evangelho. A gente lê e espiritualiza, o anticristo é Satanás que vai encarnar. Não, o anticristo é todo aquele que se opõe aos ensinamentos bíblicos.
É possível que entre nós haja anticristos, que mesmo ouvindo o Evangelho, mas diariamente na prática negam a Jesus Cristo. E João está se opondo a essas pessoas que estão dentro da igreja. João, em 2 João 1,7 diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Sabe, irmão, se a gente aceitar mesmo o testemunho dos homens, então a gente faz de Deus um mentiroso. Mas o testemunho de Deus a respeito do seu Filho, João vai falar em 1 João 2,20: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. Lembra, os gnósticos acreditavam que a salvação vinha pelo conhecimento. João está dizendo: vocês têm o conhecimento, mas não aquele conhecimento. Vocês têm o conhecimento de que Jesus veio em carne. Vocês têm o conhecimento da missão de Jesus. Vocês têm o conhecimento, como já foi dito no capítulo 2, versículo 1 e 2. Aliás, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 9 e 10, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você já tem esse conhecimento. O falso conhecimento que está sendo ensinado, esse não vem do Espírito Santo. E você já tem o conhecimento. O versículo 21 então diz: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. E o versículo 22 diz: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Negar o testemunho de Deus, não dando crédito a Deus, é chamá-lo de mentiroso. O que acontece todas as vezes que a gente sai para pregar o Evangelho e as pessoas então rejeitam o convite da cruz. Fazem de Deus mentiroso. Não creem na promessa. Versículo 10, ele diz: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Irmãos, na outra igreja que eu pastoreava na cidade, tinha um homem que ele era conhecido como ateu. E um dia nós nos encontramos e nós conversamos, e ele saiu dali pensativo. Um dia nós nos encontramos em frente à sede do município, em frente à prefeitura, e eu ia passando por ele, eu cumprimentei, e ele me esbarrou com a mão e disse: pastor, pare, ore por mim. E aí aquele ateu não era mais ateu, estava pedindo oração. E eu o acompanhei alguns meses, indo fazer cultos e dar estudo na casa dele. Mas o Evangelho destrói todas as mentiras. Aquele homem passou a ter conhecimento de Deus, e o conhecimento que ele recebeu, se não o conduzir para a salvação, vai torná-lo mais condenado ainda, porque rejeitou o testemunho de Deus, fazendo de Deus um mentiroso. João, ele não tem meio termo, ele não faz questão de suavizar as suas palavras. Enquanto ele é amoroso com sua igreja,
ele é duro com a heresia que está dentro dela. E eu penso que o pastor tem que ter mesmo essa firmeza, amor pastoral pelas ovelhas. De fato, usar o cajado com as ovelhas, mas a vara é para os lobos, é para o anticristo, é para aqueles que não se dobram à verdade, não se dobram ao ensinamento. Ora, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Qual testemunho? João então responde no versículo 11 dizendo: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Esse é o amor de Deus provado a nós pecadores, porque em Adão nós fugimos da presença de Deus, nós caminhávamos como condenados para a sentença final, que é o inferno, a morte eterna. E João está dizendo: vocês, filhinhos, vocês têm o testemunho. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Irmãos, fora de Jesus não há salvação, fora de Jesus não há pacto. O pacto é com Jesus, e nós precisamos estar em Cristo para fazer parte desse pacto, para receber as bênçãos das promessas, para receber a vida eterna. Deus prometeu ser o nosso Deus e nos dar a vida eterna, faz isso em Cristo Jesus. E ele conclui: e aí, ou você está de um lado, ou está do outro. Ou você é, ou você não é. Porque João agora, fechando o seu discurso, ele não vai deixar dúvida para ninguém. Ele diz: aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E ter Jesus não é declarar de boca para fora que você tem. Ter Jesus é viver segundo os mandamentos, é ser predestinado para viver nesta vida à semelhança de Jesus Cristo. Somos alvos do amor de Deus. Pastor Júnior dizia que ele não era um pecador arrependido, que ele era um santo redimido. Ele queria dizer com isso que nós somos filhos de Deus, eleitos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, conforme Efésios 1:4. É nisso que eu penso, sendo alvo do amor de Deus, tendo nascido em pecado, Deus mostrou o seu grande amor para comigo, me levando o Evangelho, abrindo os meus olhos, me fazendo crer, colocando em mim o seu Espírito Santo como penhor da sua promessa, até o resgate dela, para que eu possa caminhar todos os dias na presença do Senhor em perseverança, crendo nas promessas do Senhor, crendo no seu testemunho. Amém, irmãos? Que o Senhor Deus nos abençoe. Ou você tem Jesus e a vida eterna, ou você não tem nada, a não ser a condenação eterna que caiu sobre todos nós lá em Adão. Que o Senhor Deus nos abençoe. Palavra com o pastor Antenor.